bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as consequências do transtorno de ansiedade na vida de uma pessoa. Aproveite, se inscreva no canal, acione o sininho e você estará recebendo os próximos vídeos onde nós vamos estar dando continuidade nesse tema sobre transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ele pode afetar a vida da pessoa em diversas áreas, como por exemplo, no trabalho, na família, na vida social, na escola, na faculdade, enfim. O transtorno de ansiedade ele pode também trazer muito desconforto nas condições físicas, trazendo muitos sintomas desconfortáveis, alguns bem semelhantes a estar infartando, desmaiando, estar passando por problemas muito sérios. Para tudo isso, nós precisamos entender como que funciona esse transtorno e nós vamos aprender a cada dia, a cada vídeo, como ele funciona, como a ansiedade funciona, como esse transtorno funciona, o porquê que ele atinge determinados órgãos do nosso corpo e o porquê esse órgão produz aquelas reações que muitas das vezes acabam sendo até fóbicas, né? A síndrome do pânico, por exemplo. No primeiro vídeo, está aqui deixando em cima a orientação, ele vai falar sobre a ansiedade e o transtorno de ansiedade, o que é um e o que é outro. Então é o primeiro vídeo que foi lançado e aí você então vai estar acompanhando os próximos vídeos. Nas relações familiares, vamos começar então relações conjugais e relações familiares. A família que tem uma pessoa com um transtorno de ansiedade sofre muito, né? Não somente a pessoa que tem o transtorno, mas a família sofre, porque na maioria das vezes eles não entendem como que o transtorno de ansiedade funciona. Na maioria das vezes a família tem isso como algo assim, para chamar a atenção, tem o transtorno como algo, fazer um charminho, uma frescura, quando na verdade não entende que mesmo sendo uma causa emocional, ocorrem muitos desconfortos. E aí nós vamos perceber algumas famílias muitas das vezes isolando a pessoa, tendo ela como preguiçosa, tendo ela como vagabunda, tendo ela como tantos nomes pejorativos, quando na verdade realmente a pessoa está adoecida. É verdade que dentro da família, a família acaba adoecendo junto, porque a pessoa com transtorno de ansiedade, dependendo do nível que ele se encontra, acaba tendo assim algumas dificuldades em fazer atividades comuns, sobrecarregando outros membros da família. Geralmente a família fica estressada, geralmente a família ela pega por birra, né, algumas situações, e a pessoa sofre demais. Então, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela muitas das vezes acaba se isolando, não participa mais de eventos com a família, por exemplo, não vai no aniversário, não vai no churrasco, e isso acaba isolando ela de diversas pessoas, principalmente as que ela mais gosta, principalmente as pessoas que ela deveria ter mais proximidade. Então, nós precisamos entender, famílias, nós precisamos entender que quem sofre com esse transtorno realmente ela sofre com uma intensidade muito grande, não conseguindo controlar os sintomas. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela geralmente não consegue focar em coisas positivas. Geralmente ela foca em coisas negativas, ela foca no sintoma, ela foca na dificuldade, ela foca numa possibilidade de adoecer ainda mais, ela tenta validar isso, mostrando tanto que ela está sofrendo. Então, geralmente ela acaba tendo comportamentos pessimistas, acaba tendo sensações de infelicidade muito maior do que o habitual. Então, a ansiedade como transtorno, ela gera tanta dor, tanto sofrimento, que a pessoa deixa de, no dia a dia, participar de coisas comuns, coisas que deveriam ser, por muitos, considerado banal. Que é isso? É bobeira, que é isso? Não tem nada disso não. Mas a pessoa ela tende a sentir-se ameaçada, perseguida, desprezada. Tudo isso acontece. Por isso a família ela deve procurar o conhecimento, para ajudar o seu familiar e amar essa pessoa, dar a ela o apoio que ela precisa, fazer com que esse momento que ela está vivenciando, essa crise, ela possa então superar da melhor forma possível, encontrar em você, familiar, o apoio que ela precisa. Falando um pouco sobre a ansiedade no transtorno social ou a fobia social, por exemplo, nós vamos ter então aí algumas condições bem características. A pessoa
com a ansiedade social ou a fobia social, ela vai deixar de participar de eventos comuns, ela vai deixar de frequentar alguns lugares que antes era de costume. Ela vai ter dificuldade, muita dificuldade de fazer novas amizades, se enturmar com a galera que ela tinha aquela amizade, né, que ela tinha aquela convivência, porque tudo para ela agora passa a ter uma conotação bem negativa. Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser desprezada, ela tem medo de ser humilhada, e às vezes por situações que aparentemente não deveria trazer essa preocupação. Por isso que a ansiedade ela acaba sendo uma das doenças que mais tem incapacitado muitas pessoas e tirado do convívio social, levado para o isolamento, né, trazendo outras doenças que vão acabar somatizando, que vão acabar agregando, né, para o adoecimento dessa pessoa. Então, na fobia social, ela vai deixar de ir num shopping, por exemplo, uma coisa gostosa, né, de participar, ir numa sorveteria, comer um lanche. Então, perceba que é grave o suficiente para fazer com que ela fique isolada. Por que ela se isola? Ela se isola para evitar o medo que está tão presente, que seria de ser humilhada, que seria de ser desprezada. Então, o isolamento ameniza a dor, não tira a dor. Por isso que ela acaba se isolando. A ansiedade dentro do desempenho acadêmico. A ansiedade dentro do desempenho acadêmico também vai trazer aí algumas consequências bem difíceis. Por quê? Porque quando acaba tendo ansiedade durante o período da faculdade ou da escola, a pessoa começa a ter algumas dificuldades bem significativas. Por exemplo, falta de concentração, dificuldade no aprendizado, na memorização, em realizar trabalhos em grupos. Então, a pessoa, junto à faculdade, aos amigos da faculdade, ela tende a se isolar, ela tende a não querer participar dos grupos, ela tende a não querer se expor diante da classe. Para fazer apresentações, por exemplo, é um transtorno muito grande, é uma dificuldade muito grande, é um sofrimento muito grande. Qualquer tipo de brincadeira faz com que isso potencialize demais, então a pessoa traz muitas dificuldades, a frequência escolar dela diminui, então a falta de ânimo dela também aumenta significativamente. E por se tratar de algo que depende do desempenho dessa pessoa, num contexto acadêmico, é muito comum a ansiedade levar a pessoa também a desenvolver a depressão, porque ela se sente incapaz. Então ela se sente frustrada e aí ela percebe que ela não dá conta de realizar as coisas corriqueiras e ela tende a cair numa depressão. Isso pode acontecer. No desempenho profissional. No desempenho profissional, a ansiedade também gera muito desconforto, porque vai trabalhar justamente na dificuldade, por exemplo, de cumprir prazos, cumprir regras, vai ter a dificuldade de se socializar com os companheiros de trabalho. Por exemplo, ela não vai participar de eventos onde a empresa precisa da presença dela ali, com aglomerados de pessoas. Ela vai ter dificuldade de participar, por exemplo, de churrascos da empresa, confraternização, fim de ano, seja lá o que for. Então, a pessoa ela vai ter muita dificuldade, ela tende a buscar o isolamento. E quando ela não consegue buscar esse isolamento, quando ela não consegue amenizar então aquela sensação de ser perseguida, de ser humilhada, ela tende então a se afastar do trabalho. Por ela ter a dificuldade, então, de focar no trabalho e realizar as obrigações diárias, ela tende também a recusar, por exemplo, uma promoção. Ela não vai querer ser promovida. É até estranho falar isso, mas é verdade. Ela tende a recusar a promoção. Ela tende a evitar esse relacionamento interpessoal. Ela tende a fazer com que todos os meios possíveis de isolamento a proteja, a guarde, a preserve, quando na verdade é uma reação inadequada dentro do transtorno que acaba adoecendo a pessoa. Dentro do ambiente de trabalho é muito comum também, devido a pessoa estar sendo ali cobrada, julgada, exigida os prazos, ela tende a cair numa depressão, ela tende a se isolar ao ponto então de ter as duas comorbidades, tanto a ansiedade como a depressão. Também a ansiedade ela pode afetar a pessoa no distúrbio de alimentação.
Então a pessoa pode começar a comer demais ou de menos. A pessoa, às vezes, dentro do transtorno de alimentação, ela pode achar que está gorda estando magra, ela pode ter um desvio, na verdade, aí, devido à ansiedade, busca de belezas excessivas, né? A ansiedade ela pode levar a uma bulimia, ela pode levar a pessoa a desenvolver várias doenças, várias comorbidades dentro do transtorno de ansiedade envolvendo a parte de alimentação. A bulimia, a anorexia, então são transtornos que acabam então a ansiedade intensificando e a pessoa acaba não tendo controle sobre isso, né? Às vezes ela vai fazer exercícios excessivamente, então tudo acaba sendo muito sobrecarregado, tudo acaba sendo muito pesado para que essa pessoa consiga manter o foco, consiga manter ali o que ela acredita ser o corpo ideal. Então nos transtornos de alimentação, nos transtornos de imagem corporal, né, dela fazer a imagem corporal dela, a imagem perfeita, então a ansiedade tende a colaborar muito para que isso seja bem prejudicial. A ansiedade como desordem no controle alimentar, então a pessoa ela pode enveredar para caminhos assim que pode levar até a morte, caso a família não venha intervir, porque às vezes ela faz uma restrição alimentar tão severa de calorias, mesmo estando magra, podendo chegar aí a situações que pode levar ela à morte, sim. Então nós temos que tomar muito cuidado com os transtornos de ansiedade dentro da desordem de alimentação ou alimentar, né? Então fica aí a dica aí, percebeu que está emagrecendo demais, está engordando demais e a pessoa não tem controle, a pessoa não consegue se controlar. Quando vê, ela come demais exageradamente, ou ela deixa de comer exageradamente, ou ela faz exercícios exageradamente. Então tudo isso tem a necessidade de buscar ajuda para que a pessoa possa entender as suas necessidades. E também dentro da questão corporal, a ansiedade como um transtorno que vem a causar a insônia. Então muitas pessoas que é ansiosa têm dificuldade em dormir, ou demora muito para dormir, ou acorda muitas vezes durante a noite e acaba tendo a dificuldade de dormir, descansar. Às vezes a mente não descansa, ela não para. Então é necessário que essa pessoa ela trabalhe os aspectos da ansiedade de uma maneira que ela venha melhorar a qualidade de sono dela. Existem alguns exercícios, né, e durante os próximos vídeos eu vou estar falando para vocês de alguns exercícios para que você possa dormir, para que você consiga dormir. Eu vou falar em um dos vídeos futuros também sobre a questão da parte medicamentosa. A parte medicamentosa ela é importante, ela é necessária, mas só a parte medicamentosa, sem a terapia, ela não vai funcionar adequadamente. Porque o corpo tende a acostumar com a medicação, depois tem que aumentar a dose ou trocar a medicação. Então a medicação ela tem que ser associada à terapia. A terapia para poder buscar a causa emocional, a terapia para poder buscar o início de onde tudo aconteceu. Então quando isso é feito, quando isso acontece, realmente funciona de maneira adequada. Algumas causas, né, que podem levar a ansiedade a aumentar a probabilidade da insônia seria a tensão, né? Pensamentos compulsivos, pensamentos que ficam girando na mente, tensão muscular. Então nós vamos ter várias condições que podem estar agregando a essa dificuldade da pessoa conseguir dormir. Ela não consegue às vezes prestar atenção no próprio corpo, ela presta atenção nos pensamentos dela, na preocupação do dia seguinte, algo que ela deixou de fazer hoje precisa fazer amanhã, e o foco fica tão excessivo nisso que ela não consegue desconectar. E quando tudo isso acontece com muita frequência, por semanas, meses, a ansiedade dentro das características aí, da insônia, a pessoa tende a desenvolver a síndrome do pânico. Ela acaba tendo medo de dormir, ela acaba desenvolvendo condições que prejudica a qualidade de sono e a qualidade de vida dela.
Então, dependendo do horário que ela costuma dormir, dependendo daquilo que ela ouve, dependendo daquilo que ela assiste, tudo pode ser somatizado, agregado a desenvolver essa síndrome do pânico, e aí a pessoa acaba então sofrendo demasiadamente. Aí não tem jeito, aí vai ter que entrar com alguns controles medicamentosos quando isso acontece, porque geralmente a pessoa busca a parte medicamentosa de imediato, ela não busca terapia. E aí eu falo para vocês, a hipnose nesse ponto ela vai ter muito mais efetividade, principalmente na síndrome do pânico, na fobia. A hipnose ela vai já nas 2 primeiras sessões dar um controle considerável, muitas das vezes nem usando medicação. Eu já tive casos de ansiedade, de pânico, que quando começou a intervenção com a hipnose, em pouco tempo a pessoa já não tomava mais a medicação, porque já não tinha mais os sintomas, e a pessoa às vezes nem havia ido em busca da medicação, ela já estava passando pelo processo, e uma das alternativas foi buscar a hipnose como solução, e já nas 2 primeiras sessões acabou toda a parte do pânico que existia, porque a hipnose consegue buscar no início aquilo que está acontecendo, aquilo que está gerando, e quando tirado, quando a mente entende que aquilo ali foi retirado, quando a mente entende que aquilo foi ressignificado, ela para de responder de uma maneira negativa, dando agora um novo sentido. Espero que tenham gostado dos vídeos, haverá mais vídeos na próxima segunda-feira. Assine então o sininho para que você receba a notificação. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, e até o próximo vídeo.